Você ouviu isso, torcedor? Um nome que foi descartado pelo Cruzeiro agora tá na mira da seleção brasileira. Isso mesmo. O que parecia ser apenas mais uma saída silenciosa da Toca da Raposa está se transformando em um dos maiores arrependimentos recentes do clube. Um jogador que passou pela base celeste, que muitos não acreditavam que vingaria, hoje está detonando na liga mais difícil do mundo e deixando até mesmo os técnicos da seleção brasileira com a pulga atrás da orelha. Enquanto muitos ainda discutem o futuro de medalhões como Gabigol e outros nomes de peso, um ex-cruzeirense está roubando a cena fora do país com uma performance simplesmente absurda. E o mais surpreendente, ele nem chegou a se firmar totalmente no time profissional do Cruzeiro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai explodir como bomba nos bastidores da Toca da Raposa. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita esse momento, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para fortalecer ainda mais esse conteúdo, porque aqui a informação vem direto, sem enrolação e com tudo que o torcedor precisa saber. E claro, já vai comentando também, você imaginava que esse jogador ia chegar tão longe depois de sair do Cruzeiro? Agora vamos continuar com a notícia. É quase inacreditável pensar como o futebol pode dar voltas tão malucas em tão pouco tempo. Um jovem formado na base do Cruzeiro, com um início promissor, mas que não encontrou o ambiente ideal para se desenvolver no clube, hoje está na boca do povo lá fora. Isso mesmo, o cara que mal teve tempo de brilhar no Mineirão agora está sendo cogitado como uma das surpresas da próxima convocação da seleção brasileira. E não estamos falando de um amistoso qualquer, não, é uma convocação oficial, para jogos que contam na tabela. O garoto, que era tratado como promessa, agora é realidade na Premier League. E o detalhe mais curioso é que, enquanto muitos aqui no Brasil ainda nem lembravam mais do seu nome, ele já vinha conquistando espaço e respeito em solo europeu. Igor Thiago, cria da base celeste, é o nome que está dando o que falar. Após uma passagem discreta pelo profissional do Cruzeiro em 2020, durante aquele momento turbulento na Série B, ele foi ganhando terreno aos poucos fora do país. Começou sua trajetória internacional no Ludogorets, da Bulgária, onde já demonstrou que tinha algo diferente. Depois, passou para o Clube Bruges, da Bélgica, onde teve um papel ainda mais relevante. Mas foi em 2024 que tudo começou a mudar radicalmente para o atacante. Contratado pelo Brentford, um clube que não figura entre os gigantes da Inglaterra, ele encontrou um ambiente que favoreceu completamente seu estilo de jogo. O resultado? Uma temporada sensacional até aqui e números que fazem qualquer olheiro da CBF levantar da cadeira. Em apenas 11 jogos disputados até agora pela Premier League 2025-2026, Igor Thiago já marcou 8 gols. Sim, você ouviu direito, são 8 gols em 11 jogos na liga mais competitiva e difícil do mundo. E não estamos falando de gols qualquer. São finalizações certeiras, jogadas trabalhadas e decisões importantes que já garantiram vitórias importantes para o Brentford. O mais impressionante é que, com esse desempenho, ele já aparece entre os artilheiros brasileiros da temporada e, se mantiver esse ritmo, pode superar nomes que já vestiram a camisa da seleção brasileira e brilharam em clubes maiores. A ascensão meteórica do garoto chama tanta atenção que já existem conversas dentro da comissão técnica de Fernando Diniz sobre sua convocação. Essa possível ida de Igor Thiago para a seleção é vista não apenas como uma recompensa pelo bom momento, mas também como uma alternativa estratégica. Diniz busca nomes novos, sangue fresco e atletas que estejam em alta no cenário internacional. E o mais curioso é que a concorrência direta dele nesse momento não é com outros jovens brasileiros. É com veteranos que já perderam espaço e com jogadores que, mesmo sendo mais conhecidos, não vivem fases tão boas quanto a dele. Igor Thiago aparece, assim, como um nome cada vez mais viável, com força, velocidade, posicionamento e um faro de gol afiadíssimo. Quem viu sua passagem pelo Cruzeiro jamais imaginaria esse desfecho. E é exatamente isso que tem gerado um debate caloroso entre os torcedores e especialistas. Por que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar o talento de Igor Thiago? Será que foi falta de paciência, um planejamento equivocado ou simplesmente o momento errado? Fato é que, enquanto o jogador brilha na Inglaterra, o Cruzeiro observa à distância o crescimento de uma joia que poderia estar brilhando com a camisa azul celeste. Não se trata apenas de arrependimento, mas de uma reflexão séria sobre a forma como o clube lida com suas categorias de base. A estrutura está entre as melhores do país, mas os resultados nem sempre têm sido proporcionais ao investimento. A história recente do Cruzeiro mostra que vários jogadores formados na base acabaram ganhando destaque apenas após saírem da toca. O caso de Igor Thiago é apenas mais um em uma longa lista que envolve nomes como Vitor Roque,
que também brilhou fora antes mesmo de se consolidar por completo no clube. E o mais frustrante é ver que, na ausência de opções no ataque nos últimos anos, o Cruzeiro poderia ter se beneficiado muito de uma joia da casa. Se tivesse permanecido, quem sabe o destino do clube em algumas temporadas recentes poderia ter sido outro. O que vemos agora é um exemplo claro do que o Cruzeiro pode perder quando não aposta no tempo certo em seus talentos. Hoje, Igor Thiago é alvo da mídia inglesa, citado em programas esportivos europeus e analisado por grandes veículos como um dos atacantes mais promissores da Premier League. E não é só promessa, não, é realidade. Com apenas 23 anos, o jovem atacante tem tudo para atingir um novo patamar em sua carreira. Seu contrato com o Brentford ainda tem mais 2 anos de duração, mas já se fala nos bastidores sobre propostas de clubes maiores da Inglaterra, como Aston Villa e até mesmo West Ham. A valorização de mercado é tamanha que seu passe, que antes girava em torno de 25 milhões de reais, agora pode ultrapassar a casa dos 80 milhões de reais, 80 milhões de reais, em breve. É por isso que essa possível convocação pela seleção brasileira não é um exagero ou um capricho da comissão técnica. É uma resposta direta ao que Igor Thiago tem mostrado em campo. É o futebol premiando quem está jogando em alto nível e dando sinais de que pode ser útil em uma equipe que busca renovação e competitividade. No Brentford, ele já se tornou peça-chave, titular absoluto e um dos responsáveis pela boa campanha do time na liga. E a cada rodada, com cada gol, a lembrança do Cruzeiro vai ficando mais forte. Porque cada gol é uma lembrança do que poderia ter sido, se houvesse mais tempo, mais paciência e mais visão estratégica no planejamento da Raposa. Além dos números de gols, chama atenção também o comportamento tático de Igor Thiago. Ele não é um centroavante fixo, daqueles que só esperam a bola chegar. Ele participa da construção, abre espaços, volta para buscar o jogo e ainda tem uma impulsão notável nas bolas aéreas. São essas características que o tornam ainda mais completo aos olhos de um técnico como Fernando Diniz, que valoriza a movimentação, a inteligência tática e a intensidade. A seleção precisa de jogadores assim, que estejam em boa fase e que possam entregar mais do que apenas nome. E Igor Thiago é exatamente isso, mais conteúdo do que rótulo. A cada gol marcado, a cada vitória do Brentford, a imagem de Igor Thiago se fortalece não apenas como promessa, mas como uma realidade incontestável no futebol europeu. O atacante, que saiu pelas portas do fundo da Toca da Raposa, agora faz os defensores da Premier League suarem frio. O torcedor celeste, inevitavelmente, sente aquele aperto no peito ao ver os lances do camisa 9 circulando nas redes, comemorando gols em estádios ingleses lotados e ganhando manchetes nos jornais esportivos mais respeitados do planeta. Não é apenas mais um brasileiro que deu certo fora do país, é um atleta que nasceu e foi moldado dentro do Cruzeiro, que respirou o ar da Toca, que vestiu o azul celeste e que hoje brilha em outro continente. Isso carrega um peso emocional muito grande para quem vive e ama esse clube. Esse sentimento de dualidade entre orgulho e frustração acompanha o torcedor desde que começou a acompanhar as notícias do desempenho de Igor Thiago. Orgulho por ver que o jogador formado nas categorias de base do Cruzeiro superou as dificuldades, calou os críticos e hoje é referência no seu clube. Mas a frustração vem forte, principalmente porque o Cruzeiro passou por momentos difíceis recentemente, com escassez de atacantes, dificuldade em encontrar nomes confiáveis no setor ofensivo e muita oscilação técnica. Saber que um talento como Igor Thiago estava ao alcance, pronto para ser lapidado, e que não foi aproveitado no momento certo, machuca. Ainda mais quando se vê que o clube precisou recorrer ao mercado em busca de soluções caras e nem sempre eficientes, quando a resposta poderia estar, literalmente, em casa. No entanto, o futebol, como a própria história do Cruzeiro mostra, é feito de aprendizados. As grandes glórias do clube também foram marcadas por decisões firmes e estratégias bem executadas, e é nesse ponto que entra uma nova esperança. Com a chegada de Pedro Lourenço à frente da SAF Celeste, um novo olhar foi lançado sobre o processo de transição da base para o profissional. A gestão mais moderna, estruturada e com maior visão de futuro já começa a dar sinais de que erros como o da saída precoce de Igor Thiago não serão mais tolerados com tanta facilidade. Além disso, com Leonardo Jardim no comando técnico, um treinador conhecido por lapidar jovens e desenvolver elencos com uma filosofia tática clara, existe expectativa de que o Cruzeiro possa, enfim, consolidar um projeto em que seus jovens talentos tenham protagonismo e tempo para crescer. Mas é importante entender que a lição de Igor Thiago vai além de apenas lamentar sua saída. É um chamado à reflexão profunda sobre como o Cruzeiro enxerga seus ativos mais valiosos, os jogadores formados em casa. Nenhum clube do mundo se sustenta a longo prazo apenas com contratações milionárias. Os maiores times, os que marcam eras, são aqueles que sabem unir investimento externo com uma base forte, consistente e integrada ao time principal.
E se há um ponto positivo em tudo isso, é o fato de que o sucesso de Igor Thiago pode servir de alerta definitivo. O Cruzeiro precisa valorizar mais suas promessas, dar rodagem, dar respaldo, oferecer um ambiente seguro para que esses garotos possam errar, aprender e evoluir. Porque se não for aqui, será em outro lugar. O talento não espera, não pede licença. Ele explode. E quando isso acontece longe da nossa casa, a dor é inevitável. O cenário está pronto para que Igor Thiago se torne um dos grandes nomes brasileiros no futebol europeu. Sua jornada é prova viva de que o talento pode florescer nos terrenos mais inesperados. O garoto que saiu desacreditado da Toca da Raposa agora é manchete internacional, destaque na Premier League e promessa de renovação para a seleção brasileira. O destino, que antes parecia incerto, agora se mostra grandioso e repleto de possibilidades. E é bom que o Cruzeiro esteja atento, porque o futebol não perdoa quem desperdiça suas joias. E você, torcedor, o que acha dessa trajetória de Igor Thiago? Acredita que ele merecia mais chances no Cruzeiro? Acha que foi erro da diretoria, do técnico ou apenas questão de tempo e amadurecimento? Deixe seu comentário, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo todas as informações bombásticas sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Porque aqui, você sempre ouve primeiro.